E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe Jesus: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olá, um muito bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta aqui aí depois de um tempo sem podermos estar fazendo nossas gravações devido ao acúmulo de trabalho e acaba não tendo tempo. Mas assim que temos essa oportunidade, nós estamos aqui de volta para falar com você e trazer uma mensagem bíblica. Nós estamos meditando no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Hoje nós vamos meditar no capítulo 8 deste Evangelho. E peço a você, desde já, que se você gostou, se inscreva aí no canal do YouTube e outras mídias sociais. Curta, comente, para que esta mensagem possa chegar até outras pessoas que não conhecem o Evangelho e ela seja beneficiada. Bom, o capítulo 8 de Marcos, ele é crucial na revelação e identidade de Jesus e também na preparação dos discípulos para a sua missão. Este capítulo contém importantes eventos, como a multiplicação dos pães, a cura de um cego e a primeira declaração explícita de Jesus sobre a sua morte e ressurreição. Estas narrativas elas vão enfatizar a relação entre a compreensão espiritual, verdadeira fé e o chamado de discipulado. Bom, mas vamos então para a nossa análise do texto, e a primeira parte a ser analisada é o versículo 1 a 10 desse capítulo 8, que trata da multiplicação dos pães. Esta é a segunda multiplicação dos pães. Jesus já havia feito uma e agora essa é a segunda vez. Após a multiplicação dos pães, então, para 5.000, Jesus realiza outra multiplicação para 4.000, insistindo em sua preocupação com as necessidades físicas e espirituais do povo. Neste milagre, Jesus também demonstra seu poder e compaixão ao alimentar os que estavam com fome. Este ato reforça a mensagem de que Jesus é o verdadeiro sustentador e provedor. Além disso, ressalta a continuidade da missão de Jesus em alimentar e cuidar do povo, refletindo a abundância do reino de Deus. Com isso, é enfatizada a realidade de que aqueles que seguem a Cristo devem ser também agentes de compaixão e serviço. Os versículos 11 a 13 falam sobre a rejeição dos fariseus. Os fariseus demandam um sinal de Jesus, buscando confirmar sua autoridade. Jesus, por sua vez, recusa-se a dar um sinal e expressa tristeza e indignação pela incredulidade deles. Este trecho ele ilustra a hipocrisia religiosa e a incapacidade dos líderes de reconhecerem a obra de Deus entre eles. O sinal que eles buscavam já havia sido manifestado nas ações e nos ensinamentos de Jesus, enfatizando que a fé não depende necessariamente de sinais, mas de um coração aberto. Os versículos 14 a 21 do capítulo 8 fala sobre o fermento dos fariseus. Jesus vai advertir os discípulos sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, o que representa suas doutrinas e hostilidades. Os discípulos confusos pensam inicialmente que se refere ao fato de não terem pão. A advertência de Jesus enfatiza a necessidade de discernimento espiritual. O fermento representa a influência negativa das crenças e práticas que se afastam da verdade. Jesus então lembra aos discípulos dos milagres que realizaram, destacando que eles devem confiar em sua provisão. Os versículos 22 a 26 fala da cura do cego em Betsaida. Jesus cura então o cego ali em duas etapas. Primeiro, permitindo que o homem veja apenas
parcialmente, após uma segunda intervenção, o homem passa a ver claramente. Esta cura progressiva ilustra a realidade da compreensão espiritual. A explicação gradual da visão do homem espelha a jornada dos discípulos enquanto tentam compreender completamente quem é Jesus e sua missão. A cura também serve como um paralelo à necessidade de uma iluminação mais profunda que só Jesus pode proporcionar. Nos versos 27 a 30, nós temos ali a confissão de Pedro. Jesus pergunta aos discípulos sobre quem as pessoas dizem que ele é, e Pedro responde que Jesus é o Cristo. Jesus ordena então que não digam isso a ninguém. Esta declaração é um marco na revelação da identidade de Jesus. Pedro reconhece Jesus como o Messias, mas a proibição de Jesus revela a necessidade de compreender plenamente o significado de sua missão, que inclui o sofrimento e a morte. Os versos 31 a 33 falam da predição da morte e ressurreição. Jesus começa a ensinar sobre sua futura rejeição, sofrimento, morte e ressurreição. Pedro, então, temendo por Jesus, o repreende. E Jesus responde: arreda, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Esse momento revela a intenção redentora de Jesus e a confusão dos discípulos sobre o papel do Messias. A resposta dura de Jesus a Pedro ilustra a oposição entre a perspectiva humana e o plano divino, sublinhando que a verdadeira compreensão de Cristo deve incluir sua dor e sofrimento. O verso 34 a 38 fala sobre o chamado ao discipulado. Jesus chama a multidão e ensina que, para segui-lo, é necessário negar-se a si mesmo, assumir a cruz e seguir sua caminhada. Ele articula o custo do discipulado e a importância de priorizar a vida eterna sobre os prazeres temporais. Jesus deixa claro que o discipulado envolve sacrifício e comprometimento, uma chamada à radicalidade na fé. A quem se recusa a renunciar a si mesmo, Jesus adverte sobre as consequências eternas. Como nós podemos, então, aplicar esse capítulo maravilhoso na nossa vida? A primeira lição a ser aplicada aqui para nós é a dependência em Cristo como provedor. Seja dependente de Cristo como provedor. A multiplicação dos pães reafirma que Jesus é o provedor de nossas necessidades. Em nossas vidas somos chamados a confiar em sua provisão, tanto física quanto espiritual, e a agir com compaixão em resposta às necessidades dos outros. Segundo, tenha discernimento espiritual. Busque discernimento espiritual. A advertência de Jesus sobre o fermento dos fariseus nos desafia a ser cautelosos em relação às influências que podem distorcer nossa fé. Isso nos leva a buscar um entendimento profundo e uma firmeza espiritual que se fundamenta nas Escrituras. Terceira lição: tenha uma compreensão profunda da identidade de Cristo. A questão sobre quem Jesus é nos convida a refletir continuamente sobre a verdadeira essência de nosso Senhor. Nossa confissão de fé deve ser seguida de uma compreensão clara do seu propósito, que envolve tanto alegria quanto sofrimento. E por último, o custo do discipulado. O chamado de Jesus para assumir a cruz é um lembrete poderoso de que seguir a Cristo vai exigir um comprometimento radical. Isso nos exorta a não apenas professar fé, mas a vivê-la em caráter, ação e disposição para sacrificar pelo Evangelho. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graça porque Tu és o Deus provedor, porque Tu és o Deus vivo e verdadeiro que está conosco em todos os momentos. Estamos cientes dos desafios de seguir, mas certo de que o Senhor estará presente conosco em tudo e qualquer desafio.
E assim nós te louvamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia, Deus abençoe vocês. Nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.